Eu cresci num lar ateu. Essa é a primeira razão porque a maioria das pessoas não acreditam em Deus. Na verdade, existe uma estatística feita na América do Norte que 33% de ateus, eles proclamam, justificam a sua ausência de fé em Deus porque cresceram num lar que não foi ensinado, não foi promovido, nunca foi estimulado a fé em Deus. Então isso é algo até muito normal, compreensível. Você, quando tem um background, você tem um passado, né, uma família, ainda mais se essa família tem uma família boa, tem com bons padrões morais, a fé ela se torna algo secundário, desnecessário. Então, primeira razão porque eu não creio em Deus é a razão de ter sido crescido num lar ateu. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre 7 motivos porque eu não creio em Deus. Então, quem já me segue aqui sabe, eu sou um cristão, sou um discípulo de Jesus, sou pastor, mas na minha convivência, na minha jornada de fé, já experienciei, já conheci pessoas, e essas são as razões que eu mais percebi. Por que pessoas não acreditam em Deus? E por muito tempo na minha vida eu me frustrei muito. Bem, esse vídeo aqui não é editado, ele é feito na hora, assim, então talvez você vai ouvir o grito da minha filha, talvez ela vai entrar aqui, uma das minhas filhas pode entrar aqui a qualquer momento e interromper, mas a gente segue a vida. E por muito tempo isso me frustrava. Por que a pessoa não acredita? Porque a minha fé em Cristo Jesus é algo que eu valorizo demais. É algo que eu dou muita importância e eu posso afirmar aqui que eu não, com quase certeza que eu nunca vou abandonar a minha fé. Eu já tenho 38 anos e não me vejo abandonando a fé. Já tive crises existenciais, crises de fé. Acho que muitas pessoas passam por isso e isso de certa forma é até bom, porque isso solidifica ainda mais a nossa relação com Deus. Bem, eu hoje não vou refutar cada ideia. Eu só vou simplesmente explanar aqui para você o que eu mais ouvi. Se você se identifica com algumas, você já creu em Deus e hoje não crê mais por alguns desses motivos, fala aqui nos comentários. Ou se você conhece alguém que está passando por isso, ou deixou de crer em Deus, ou não crê, nunca creu em Deus, em Jesus, por esses motivos. Se existe outro motivo, obviamente existe, você pode também adicionar aqui nos comentários. Bem, eu já falei do primeiro motivo. O segundo motivo, pessoal, eu vou chamar de relacionamentos, tá? O que acontece? Esse aqui, especialmente pessoas que começaram a ter uma relação com Deus, com a igreja, mas aí, através de relacionamentos, decepções, foram manipuladas por causa da sua fé. Alguns sofreram decepções e foram desencorajados. Eu já vi isso, infelizmente, é muito comum. Pessoas deixam de crer primeiro na instituição igreja e depois elas começam a deixar de acreditar na existência de Deus. Elas sempre começam assim: não, eu creio em Deus, Deus sempre vai estar no meu coração, mas eu não quero mais nada com a igreja, eu me decepcionei, eu fui traída, me traíram a minha confiança, eu fui manipulada, eu fui controlada, sabe? E aí quase sempre assim, tem esse percurso de uma decepção da instituição e depois Deus acaba pagando a conta. Esse é o segundo motivo, eu diria relacionamentos, porque relacionamentos são muitas vezes cancerosos, tóxicos, até mesmo dentro da igreja, infelizmente, e Deus acaba sendo esquecido assim. Terceiro motivo, eu chamo de ateísmo protesto. Ateísmo protestante. Bem, esse dá muito pano para manga. Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre ele. E cada motivo aqui eu vou fazer vídeo explicando por que vocês não têm base sólida para deixar de ter uma relação com Deus ou não crer em Deus por causa desses argumentos que eu vou falar aqui. Hoje o vídeo vai ser só explanar quais são esses motivos e depois a gente vai fazer um vídeo explicando. Bem, o ateísmo protestante é aquela pessoa que não crê em Deus porque o ângulo, a visão que ela tem de Deus, ela passa primeiro por uma ótica da instituição. Agora eu não estou falando especificamente sobre relacionamentos, mas o ateísmo protestante, ele é o seguinte: para entender Deus, ele tem que olhar o pastor. Para ver Deus, ele olha a igreja, né? E é certo, isso é bíblico. Só que a igreja, existem muitas pessoas dizendo ser igreja, dizendo ser cristãos que não são. Então, o ateísmo protestante é aquele ateísmo que eu não consigo acreditar em Deus, porque se
ser cristão, ser um discípulo de Jesus, tem que ser assim, tem que rodar dessa forma, ou cultuar dessa forma, ou andar dessa forma, ou se vestir dessa forma, então eu não quero isso, e eu acho que isso não tem nada a ver com Deus, então eu não creio em Deus, porque eu vejo que no protestantismo muitas pessoas que se dizem cristãos, pastores, são manipuladores, líderes religiosos são legalistas, são falsos, roubam dinheiro, caem em muitos escândalos sexuais, e isso tudo é verdade. E o que é preciso entender aqui é que a religiosidade não significa evangelho, tá? O que você que está querendo entender qual é a nossa fé, a fé em Jesus, é o cristianismo, é o poder do evangelho. Isso é muito mais além, muito mais amplo do que aquilo que você experimentou com a religiosidade. A religiosidade são conceitos, liturgias, padrões humanos que são preferenciais, não necessariamente representam o evangelho, não representam a fé cristã. E aí o desserviço de pastores ou de igrejas, de pessoas que usam o nome de Deus em vão, acabam prejudicando a fé de muitos em Deus, né? A gente às vezes tem que trabalhar muito para as pessoas repensarem quem Deus é e o que é a igreja de verdade. Não é aquela bolha de pessoas isoladas que falam uma língua estranha. Para finalizar, o ponto 3 é o seguinte: Deus ele vai muito além da ótica da religiosidade, sabe? Jesus chamou a atenção de alguns escribas no Novo Testamento, e ele falava o seguinte, que eles têm um padrão e eles vivem de uma forma, mas que eles não representavam quem Jesus era. Então é importante que você tem todo o direito de não crer em Deus, mas você precisa entender que a ferida ou a imagem ofuscada que você tem de uma instituição, de uma religião, de erros humanos, não fira, não intercepte na tua relação com Deus e na tua visão com Deus, tá bom? É o ateísmo protestante, é aquele cara que viu tanta coisa errada e realmente não consegue. Se esse Deus é real, eu não consigo aceitar isso. Bem, o motivo número 4, status. O status de não ser igualado a uma classe mais baixa, um poder aquisitivo mais baixo. A gente sabe que principalmente em Latinoamérica, América Latina, muitas pessoas de fé são pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo. Então, logo se associa àquelas pessoas que são necessitadas, têm mais, precisam de um Deus para acomodá-las, né, e ajudá-las no sufoco da vida, na crise da vida. Tem muitas pessoas com poder aquisitivo maior que não querem se associar, então acham que Deus é religião e Jesus é só para pessoas que estão na miséria ou estão com necessidades, tá? O status também eu posso amplificar para pessoas que têm um relacionamento com Deus, mas deixam de ter. Por exemplo, quando a pessoa entra na faculdade, isso também estatisticamente é provado, pessoas que creem em Jesus, têm uma relação com Ele, ou pelo menos acham que tem, e com uma igreja, e quando entram na faculdade elas se perdem, elas se desviam, né? Por isso que a gente fala muito sobre a pessoa se desviar do caminho. Então o cara ele abandona a sua fé por causa do status. Por quê? Porque ele começa a receber uma opressão, ele não quer se sentir envergonhado, ele acha que ser cristão é uma vergonha, ele acha que isso é um motivo de sofrer perseguição, e ele cede a essa perseguição, ele cede a essa motivo de deboche, né? Então é um motivo de deboche, então essa pessoa acaba cedendo. Bem, aqui a gente pode botar tudo nessa mesma panela, que é o status, que eu me preocupo com a minha imagem, e se crer em Jesus tem alguns malefícios de vergonha, de ser zombado, de ser motivo de escárnio, ser perseguido, eu seguir em Jesus, eu estou me associando àqueles que são mais pobres, àqueles que são mais ignorantes, então eu não quero. Então, status é sim um fator que eu percebo que é um empecilho para muitos crerem em Deus, terem uma relação com Deus ou deixarem de crer em Jesus. Quinto motivo, tem muito a ver com a vergonha, né? O quinto motivo, eu vou chamar que isso é muito, muito comum, são os desafios intelectuais. Desafios intelectuais
está associando foi o que a minha crise pessoal. Bem, se Deus é real, por que que o mal existe? Ele é poderoso, né? Aquela coisa que a gente já ouviu bastante, né? Se ele é poderoso e não tira o mal, é porque ele não é um Deus bondoso, né? Então aí, ferindo os atributos de Deus, Deus não é amoroso, então ele não é poderoso, e portanto Deus não é real. Bem, desafios intelectuais, são N questões, como se Deus é real, como é que ele pode ter criado o mundo? Cadê Deus? Sabe, onde está Deus? Por que Deus não aparece e mostra-se? Sabe, então, se Deus criou um mundo em 6 dias, o que falar da evolução e dos dinossauros? Então, esses são os desafios intelectuais, são aquelas perguntas que muitas vezes a Bíblia não responde. E se Deus é amoroso, porque existe mal? Por que Deus manda pessoas para o inferno? Como pode o mar se abrir para um povo passar? Perguntas como Jesus nasceu de uma virgem, não tem cabimento. E realmente são questões que são difíceis de a gente acreditar na nossa perspectiva humana, por isso a fé entra aí, mas são os desafios intelectuais, tá? Ou seja, essa é uma razão muito forte porque pessoas não conseguem crer em Deus. Talvez a Bíblia, a igreja é uma coisa passada, que funcionou por uma época, hoje isso não tem nexo mais, a ciência já prova, e a gente, como eu falei, eu não vou refutar aqui as justificativas que eu estou falando, as razões, mas eu posso afirmar que a ciência comprova cada vez mais que esse Criador é real, e vamos passar para frente. 6º, penúltimo motivo porque não creio em Deus, né? Pessoas não creem em Deus, que eu já percebo muito normal. Esse sim, esse talvez eu acho que é o mais difícil. São os desafios emocionais. Se Deus é real, por que Ele permitiu que minha filha morresse? Se Deus é real, por que a minha mãe veio a óbito, ou minha família passou por essa tragédia? Se Deus é real, por que eu tive fé, eu ia à igreja, fazia tudo certo e o mal aconteceu comigo? Ou então uma doença aconteceu comigo, eu estou de luto, ou então eu fui traída, eu fui abusada, eu fui molestada. Onde está Deus diante disso? Eu tive fé, eu orei, eu paguei um preço. E a revolta, essa amargura é muito comum, é muito normal, porque parece que Deus está ausente, Ele não se preocupa, Ele não está nem aí para as suas orações, Ele não está nem aí para a sua dor, e Ele acaba, e aí as pessoas acabam respondendo à pergunta que Deus não existe, porque se Ele existe e não cuida de mim, eu não quero um Deus assim. 7º motivo, porque Deus não é real, porque eu não acredito em Deus. Esse é algo que eu vejo cada vez mais frequente, muito na nossa geração, é a independência moral. A independência moral fala sobre pessoas que até creem em Deus, mas não querem se submeter ao senhorio de Deus. Porque crer em Deus não é apenas uma atitude mental de fé, mas é uma atitude de renúncia, de seguir, de ser um discípulo. Ou seja, você precisa renunciar a alguns pecados, alguns hábitos, e fazer dele o senhor moral da sua vida. Então, essa é a crise. Seguir a Deus, mas se submeter aos princípios de Deus não tem sentido. Logo, o que é mais fácil? Eu tiro o pecado e as escolhas erradas da minha vida, ou eu tiro Deus da minha vida? Então é mais fácil tirar Deus da minha vida para que eu viva em liberdade, fazendo tudo o que eu quero. Então, independência moral fala sobre isso. Deus, até tem lógica que Deus é real, o Criador é real, mas eu não quero submeter a esse Deus, a minha moralidade a esse Deus, eu não quero fazer dele o Senhor da minha vida. Então eu prefiro e preciso admitir que ele não é real para que eu possa viver com a consciência limpa, com os meus pecados e os meus hábitos errados. Bem, esses são os 7 motivos que eu falei aqui. Eu cresci num lar ateu. O segundo motivo são relacionamentos, eu me decepcionei, fui traído. O terceiro é o ateísmo protestante, a instituição, líderes religiosos falham muito e ofusca a imagem real de quem Deus é. O quarto motivo é o status. O quinto motivo são os desafios intelectuais. 6º motivo, desafios emocionais. E o último motivo é independência moral. Se você tem algum motivo que não está
semelhante a esse daqui que eu falei, fala comigo, comenta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com algumas pessoas. Foi muito bom estar conversando com vocês, e no próximo vídeo eu vou estar falando sobre cada tópico e por que ainda assim a gente pode entender que Deus é real. Valeu, galera, Deus abençoe, tamo junto.